sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, que tratará os conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos, seus ensinos, os quais a União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. A sugestão para a análise de hoje é o texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, A Capa de Santo, do livro Contos e Apólogos, ditado pelo autor espiritual Irmão X. Para nos ajudar a interpretar essas mensagens, está conosco o colega Clênio Lopes, colaborador do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Clênio. Obrigado, Joanete, agradeço a oportunidade, espero que a gente possa ter ótimas reflexões. É um prazer sempre estarmos juntos aqui para termos esses momentos, né, com a doutrina espírita maravilhosa. Hoje nós, então, temos o nosso texto, gostaria se pudesse contar, relatar esse conto para nós. Sim, então nós temos, né, um breve resumo, que é A Capa de Santo, né, que é do Contos e Apólogos de Chico Xavier. Então, nesse conto tem um discípulo muito aplicado, né, que depois de servir muito tempo com Jesus, foi incumbido de encarnar na Terra. Então, ele veio como carpinteiro, lavrador, marinheiro, artista, médico, enfim, diversos papéis sociais. Sempre com muita fé, né, ele desempenhou seu trabalho com preciosidade, contando sempre com a ajuda dos benfeitores espirituais. Então, um dia, né, depois de todas essas tarefas cumpridas, ele pediu para Jesus reencarnar como santo. E aí nisso Jesus ponderou, né, que não era uma tarefa muito fácil, né, disse que até agora ele estava a serviço do mestre, por isso tinha sido ajudado por esses benfeitores, por esses irmãos amigos, né. Então, e como santo estaria a serviço dos homens, mas o discípulo quis encarnar a si mesmo. E aí ele encarnou, né? E depois de um tempo, ali por 20 anos, veio esse dom, né, de curar, de adivinhar, de esclarecer, mas em pouco tempo ele começou a se sentir sobrecarregado. Ele começou a perceber, né, que esse papel de santo exigia muito mais do que simplesmente estar aqui e servindo, né? Mas esse servir de uma forma realmente devotada e se dedicando ao outro. Então, ele né, pediu assim para Jesus o que estava acontecendo, né? Não imaginava que a capa seria tão pesada. Então Jesus mais uma vez esclarece para ele que quando ele desempenhou todos aqueles outros papéis, aquelas outras profissões, né? Ele emprestava autoridade, né? Recursos para o trabalho. Mas agora como santo era necessário aprender a servir. Então é um grande conto assim, né? Que nos coloca a reflexão: o que seria esse servir, né, nos nossos dias atuais. Na verdade, a gente sabe que a gente, quando está no mundo espiritual, nós vemos a vida de uma forma diferente. Queremos muito trabalhar, fazer o bem o quanto antes, porque a nossa evolução, ela é o nosso objetivo, né? Temos sempre a luta. E esse, no caso, nesse irmãozinho, ele já tinha feito tantas coisas, né? Que interessante, ele quis fazer uma coisa maior do que ele estava capacitado, né? Então, nesse caso, Chico Xavier nos relata, e o que trata exatamente do quê? O que esse caso vem mostrar o quê, Clênio, para nós? Eu penso, né, que como a gente viu nessa historinha, parece que o grande desejo nosso é sempre estar à frente, né? Se em vez de aceitar com resignação esse momento, né? Que papel cada um de nós está desempenhando hoje, né? A gente está aqui porque a gente, né, mereceu, de certa forma, agradecer a reencarnação, né? E como estamos fazendo isso? Então, nesse conto, é como ele traz esse elemento, né? De como a gente precisa desse amparo, né, dos nossos benfeitores, mas cada missão que a gente tem, nós temos que cumprir com resignação e aceitar cada passo a ser dado, né, não querer além daquilo que nos é colocado, daquilo que nos é aplicado, e ser humildes, né, no sentido de perceber que se estamos aqui, temos a grande oportunidade da vida, e o que estamos fazendo com essa oportunidade, como que nós estamos amadurecendo essa tarefa para desempenhar o nosso papel de forma resignada, ética, com valores e virtudes.
Muito bem. Sabe, então, isso é importante, porque nós sempre temos a ideia de que queremos acabar com os problemas logo, né? Queremos fazer tudo, mas nem sempre nós temos condições, como o mestre lhe disse, assim. E para vestir a capa de santo, é necessário aprender a servir. Mas o que é servir? Como é que nós podemos servir ao mundo, ao próximo, a Deus? Como é que nós podemos entender o que é servir, afinal? Uhum. Então, é justamente esse colocar-se à disposição de algo, né? Fazer isso com dedicação. É servir ao outro, mas com amorosidade, né? E esse amor tem que ser de uma forma genuína, de uma forma ética, no sentido de compreender que todos nós estamos aqui tendo essa oportunidade, né? De poder nos consolar, a gente tem a mediunidade que pode nos colocar a exercício, né? Desse bem, de fazer o bem. E esse fazer o bem tem que ser de forma altruísta, verdadeira, não só um discurso, não só, né, não só se colocar no manto santo, mas não agir como, né, no sentido de ser resignado, de saber, né, a gente sabe que a gente sempre se ampara no Evangelho, no capítulo 17, o item 8, fala da lei do trabalho, né. Então é curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o ministério dos anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel de servidores, ou seja, servir a essas dores do mundo, mas compreender essa dor como um processo evolutivo, como um ensinamento que faz parte da pedagogia divina. Então, se nós estamos hoje passando por uma dificuldade, por um sofrimento, é compreender que isso faz parte desse processo. Nós temos sim condições de superar, enfrentar, mas isso precisa desse servir, né, com amor, com dedicação e justamente respeitando, né, a si mesmo e ao próximo. Certo? Bem colocado, Clênio. Nós sabemos que a nossa missão é servir, é melhor servir do que ser servido. Quanto mais nós ajudarmos, mais compreendemos, mais aprendemos e mais evoluímos. Muito bem colocado. Então, eu tenho mais uma perguntinha para ti, Clênio, que no livro Algo Mais, Emmanuel nos diz: todos os companheiros que estão servindo aos outros estão buscando os céus, subindo sem saber. Quando nós estamos subindo sem saber. Esse subindo sem saber, o que representa? O que seria nós estarmos nos elevando sem que nós nos damos conta que estamos fazendo, porque estamos servindo? Isso, né? É justamente essa dedicação que a gente tem quando Jesus nos fala, né? Ele traz para nós a oportunidade da vida. E aí, como que cada um está aproveitando e fazendo dessa oportunidade para resgatar valores, virtudes, conceitos positivos, né? Que a gente vem desde a nossa criação, de respeito ao próximo. Quando fala, né? A gente sempre comenta dessa parte do Evangelho de amar o próximo como a si mesmo, como cada um de nós está realmente nos cuidando, né? Como Joana de Ângeles fala lindamente, né? Na questão do autodescobrimento, né? De como cada um está se descobrindo nessa encarnação para justamente perceber isso, que estamos aqui para dar o nosso melhor. Não quer dizer que a gente não cometa incoerências, porque a gente está no mundo cheio de incoerências e muitas vezes a gente se deixa levar por algumas delas. Mas quando a gente se dá conta, né? Por exemplo, quando eu percebo que eu estou repetindo um comportamento, que eu estou repetindo uma ação, que eu estou vibrando de uma forma que atrai coisas não saudáveis para mim, é poder, através do trabalho, da disciplina, colocar em prática valores, né? Valores no sentido de amar o próximo, respeitar o outro, respeitar a natureza, respeitar as diferenças, porque a nossa grande mãe é a natureza, é o universo, como que nós estamos cuidando disso, né? Então, tem a benfeitora, Joana de Ângeles, num texto, que é a bênção do trabalho, nos ensina que o trabalho, ao lado do coração, é o mais eficiente antídoto contra o mal e conquista valores incalculáveis com os quais o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Fazendo isso, estaremos dentro das regras do Evangelho, subindo sem saber, ou seja, fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que está no nosso alcance, que começa com nós mesmos, começa na nossa família, né, começa na nossa casa espírita, em todo esse movimento social de levar a mensagem consoladora, de que é possível superar as adversidades com trabalho, com disciplina,
e justamente é isso que vai fazer com que a gente alcance, né, esses degraus e vai subindo, né, um passo de cada vez. Por isso que a gente sempre diz, né, que fazer o bem sem ver a quem, e quando a gente estiver fazendo alguma coisa positiva, que nós não ficamos alardeando, né, aos quatro ventos para que todos nos aplaudam. Esse sem saber também, né, só para complementar, é algo que a gente faz por amor, porque está dentro de nós e nós queremos o bem do próximo. Então, a nossa maior recompensa neste momento é justamente ter feito por amor. Isso é o que Jesus veio nos ensinar. Mas também, mais uma perguntinha aqui antes de acabarmos. Então, como podemos explicar melhor ao ouvinte esse ensinamento para os dias de hoje? Como é que nós podemos mostrar para os nossos irmãos que a gente servindo, que a gente sendo útil, a gente não precisa ter uma capa de santo, que a gente talvez não está em condições ainda, mas nós podemos fazer com o nosso jeitinho bem ao outro, não é verdade? Exatamente, né? Nós temos que, como eu disse no início, assim, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, da vida, né? Que é uma oportunidade única. E como que a gente faz isso, né? Através do trabalho, né? Tem exemplo do lavrador, o que que ele faz? Ele trabalha aquela terra, ele cultiva aquela semente, ele deixa que o tempo faça a sua parte. Então, como que nós temos que compreender hoje, assim como a gente cuida de uma planta que cultiva desde o nascimento, é respeitar esse tempo. Muitas vezes, né, como o nosso conto que nós falamos antes, ele desempenhou muito bem todos os papéis, mas ele já queria alcançar o patamar de santo, mas para isso É isso. precisa de um processo, de um trabalho, né, de um trabalho que siga uma coerência, né? Tudo bem que a gente, como eu falei, assim, precisamos aprender a se auto-perdoar quando a gente comete alguma incoerência, mas aprender a trabalhar aquilo para se melhorar, para tornar aquilo edificante, né? Não é porque a gente tem algum comportamento negativo que aquilo nos defina. Quando a gente assume aquilo, é através do trabalho, da caridade, do alto amor, né? De levar adiante a mensagem de que todos nós estamos aqui para evoluir. É através do amor, através do auto perdão, porque eu penso que nós temos dificuldade de perdoar o outro, a gente não se auto perdoa. Então esse trabalho é através da caridade, da resignação, de aceitar esse momento como ele nos vem. É não se revoltar, não achar que está sendo castigado e que o universo está se revoltando contra nós, não. Tudo isso faz parte da pedagogia da vida, para nos colocar como aprendizes. Estamos aqui para devemos isso ao universo, a Deus, a essa energia que é a vida, né? De aceitar as coisas como elas são, mas não com passividade, é buscar mudar. E a caridade muitas vezes é fazer uma prece, né, ao irmão que está enfermo, é abraçar a pessoa próxima, é levar uma mensagem consoladora nos espaços que às vezes não tem acesso, né, porque nós sabemos que vivemos diversas realidades, então nós temos a oportunidade de ter esse espaço virtual, mas a gente sabe que nem todos têm esse acesso, e como que a gente pode auxiliar através da prece, da oração, da caridade, levar essa palavra de amor e de consolo a todas e todos. Muito bem, claro. Então, na análise de hoje, tratamos sobre o aprendizado que a vida nos oferece, que nos dá a paciência de servir com cautela, entendendo que não ensinamos só aos outros. Também nós devemos aprender. O Senhor conhece claramente nossas condições e espíritos ainda incompletos. Mas se nos dispusermos ali a ouvir a palavra, disciplinaremos para o valor da utilidade. Estaremos logo no clima de progresso, em plenitude da melhoria e elevação. É isso que nós tentamos, então, hoje, e nós queremos, então, nos despedir, né, Clênio, dos nossos ouvintes, agradecendo, né, desejando as bênçãos para os lares, e que permanecemos todos com Deus, com Jesus nos nossos corações. Foi um privilégio, Clênio, ter estado contigo, estava muito bom, agradeço muito a tua presença. Aos nossos ouvintes, até o próximo encontro. E que se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima. Muito obrigado.